Noite. Desejo a todos uma ótima aula. Meu nome é Cristiano Souza. Estou aqui à disposição de responder todas as dúvidas de vocês referentes ao conteúdo da unidade curricular, ok? Fiquem à vontade em me perguntar. Peço só que ao decorrer da aula, se tem uma dúvida, levanta a mão ou escreva diretamente no chat que eu respondo vocês, ok? Desejo a todos uma boa aula. Agradeço a colaboração de todos aí no início que puderam me ajudar a testar o som, testar o slide. Muito obrigado. Boa aula a todos vocês. Vamos iniciar agora, ok? Bem, Beleza, turma, vendo bem. a nossa referência bibliográfica da aula de hoje. Nós temos como referência os livros que eu mostrei agora há pouco, que é o livro de projetos elétricos prediais, volume 1, o livro de projetos elétricos prediais, volume 2, que estão presentes lá na biblioteca do AVA, e a nossa norma brasileira, a ABN, da ABNT, a NBR 5410. Essa norma aqui, a gente encontra ela no site da ABNT, ou então, se você digitar no Google NBR 5410, vai aparecer. Mas eu vou colocá-la lá para vocês na biblioteca como um material complementar, ok? Depois vocês acessem lá, que ela vai estar lá. O mais tardar hoje ainda eu coloco para vocês. Essa norma, turma, para nós da área de eletricidade, é como se fosse uma bíbliazinha. Tudo que a gente precisa saber referente à baixa tensão está nela. Lembrando que a NBR é uma norma sugestiva. É uma norma que sugere boas práticas nas instalações elétricas prediais de baixa tensão, diferente de uma NR. Quando eu digo NR, exemplo, NR10, NR12, NR06, NR é norma regulamentadora. A NR é lei. A NR tem que ser cumprida tanto pelo empregador quanto pelo empregado. Todas as NRs, elas são leis referentes a trabalhos. No nosso caso, em específico, a NR10 é a mais importante, que é específica em segurança com eletricidade. Uma outra norma que nós também temos utilizado bastante e deve ser muito importante para quem trabalha em altura é a NR35, que envolve todas as práticas de segurança em trabalhos em altura. Para a nossa área, ela tem sido muito procurada nos últimos tempos. Por quê? Devido à geração distribuída, que são os sistemas de geração de energia solar, que utilizam as placas fotovoltaicas. Tem muitos técnicos em eletrotécnicas que têm trabalhado nessa área, e grande parte dessas placas, elas são instaladas sobre telhados. Então, por isso que a NR35, que é uma norma regulamentadora sobre segurança com o trabalho em altura, é muito importante para nós também nesse momento atual, devido à geração distribuída, que é a geração de energia solar. Ok, turma? Então, turma, vamos lá. São as nossas referências bibliográficas. E hoje, o que nós vamos tratar na aula de hoje? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre levantamento de cargas elétricas, tanto no quesito iluminação quanto no quesito tomadas. E nós vamos também entender um pouco como que eu faço a divisão desses circuitos, ok? Gostaria de lembrá-los novamente da atividade 1, que é a atividade avaliativa, que está no AVA. Essa atividade, ela tem um prazo de entrega até dia 13/8. Parece longo, mas não é. Não deixem para a última hora. Turma, sugestão que eu dou para vocês e é uma dica que eu dou para todos os meus alunos. Toda atividade EAD avaliativa, ela tem, quando você acessa ela, começa a contar um tempo para você realizá-la.
E esse tempo se esgotar e você não tiver terminado, a atividade fecha e você perde o acesso. Então, sugestão: vocês podem entrar na atividade, o que que vocês fazem? Vocês dão um print na tela. Vocês dão um print na tela e vão passando todas as questões e dando print. Aí chega no final, você sai da atividade, que aí você pode voltar lá de novo. Aí você sai da atividade, você já tem o print em mão. Você resolve os prints tranquilamente na sua rotina do dia a dia, aí você tenta encaixar o melhor horário para você estar resolvendo a atividade. Depois você volta na atividade e só marca as alternativas que vocês acham que são as corretas. Vocês vão entrar lá só para marcar, porque a atividade já foi toda resolvida fora do tempo. Então, assim, vocês não perdem tempo lá dentro da atividade e o cronômetro correndo, aí começa o desespero, acaba que o tempo encerra e você não terminou a atividade. Então, uma sugestão é essa: vocês entram, dão um print na tela e resolvem fora, depois vocês só voltam para marcar, ok? Sugestão que eu dou aos meus alunos, que ajuda bastante nessa quesito aí. Tem sim, André, tem 2 chances. Vocês têm 2 chances, mas melhor resolver na primeira do que depender da segunda, né, já fechar ela na primeira vez que você precisar voltar lá para tentar de novo. Melhor você já matar aquela com a cajadada só, você já mata ela 100% da primeira vez, ok? Turma, observação sobre essa atividade 1. Atividade 1, você vai entrar lá, quando você acessar a atividade 1, você vai ver que ela é de múltipla escolha. Porém, você vai precisar de uma planta baixa para resolver essas questões. E essa planta baixa, que é essa daqui que vocês estão vendo, é o anexo da atividade 1 que está lá na biblioteca. Vocês vão ter que ir lá na biblioteca, que eu mostrei agora há pouco para vocês, e nesse anexo tem essa plantinha baixa aqui, ó, e é sobre essa planta baixa que vocês vão responder as perguntas, ok? Aqui, ó, essas medidas que estão aqui, ó, são as medidas das paredes dos cômodos. Elas estão em centímetros, ok? Então, para vocês poderem calcular as áreas, vocês vão ter que converter para metro, porque toda a área é dada em metro quadrado, perfeito? Então, a dica que eu dou para vocês, não deixem de olhar a planta baixa que está lá na biblioteca para vocês poderem resolver as questões, ok? E é em cima de uma planta baixa, turma, que nós vamos trabalhar a nossa unidade curricular 6. Turma, eu não sei se vocês se lembram lá da parte de desenho que vocês tiveram lá no início do curso. A planta baixa, turma, é um desenho estrutural da construção que ele tem um corte. Esse corte, ele está aproximadamente à altura de 1,5 m. Então quer dizer que aqui, ó, essas paredes, essa janela que nós estamos vendo aqui, ó, elas foram cortadas a mais ou menos 1,5 m do solo, ok? E é em cima de uma planta baixa que a nossa instalação elétrica é feita. E é em cima dessa mesma planta baixa que a gente identifica os pontos de iluminação e de tomada, ok? Bem, sobre a nossa NBR 5410. Como eu disse a vocês, é uma norma que ela tem a principal função estabelecer todos os requisitos e recomendações para as instalações elétricas. Tudo isso de forma sugestiva. É claro que ela auxilia muito a você não descumprir a NR. Toda vez que você sai muito fora do que a NBR 5410 sugere, há grande possibilidade de você entrar de forma contraditória à NR, que é relacionada à segurança e eletricidade. Então, mesmo ela sendo sugestiva, é o ideal que a gente cumpra o máximo possível dela. Por quê? Ela, dentre os seus objetivos, tem o objetivo com a segurança,
Tem um objetivo com o funcionamento adequado dos eletrodomésticos, dos equipamentos que estão instalados dentro da instalação elétrica, e também ela é voltada à durabilidade e facilidade de manutenção do nosso sistema elétrico. Então, ela tem objetivos muito importantes com relação à nossa instalação. Por isso que, mesmo sendo sugestiva, nós devemos concluí-la e adequá-la o máximo possível da nossa realidade. Perfeito? Dependendo da obra, quando ela recebe inspeção, a base da inspeção elétrica vai ser em cima dela. Então, o engenheiro que vai lá fazer a inspeção, ou o técnico que vai lá fazer a inspeção, ele vai trabalhar a inspeção com certeza em cima da 5410. Que seja um condomínio, uma residência que passa por um processo de avaliação para bits, um processo de liberação para venda, alguma coisa do tipo, ela passa por um processo de inspeção. E essa inspeção é feita baseada na 5410, ok? Por isso que não é muito correto distanciar muito do que a norma recomenda, ok? Turma, previsão de carga. Eu sempre digo isso para os meus alunos da área de eletrotécnica. Quem coordena, quem dita as normas do circuito é a nossa carga. Quem determina a tensão de trabalho e a corrente elétrica, principalmente a corrente elétrica, é a nossa carga. É de acordo com o valor da carga instalada, é que vai demandar uma corrente necessária para que tudo funcione. Então, praticamente, é a carga que vai me falar o quanto de corrente elétrica vai percorrer o nosso circuito. Por isso que é muito importante a gente ter uma percepção da carga instalada de um determinado lugar. Então, por isso que a gente precisa saber fazer o levantamento de carga e a previsão de carga. E também a previsão de carga é importante para determinar todos os pontos aonde que eles também vão ser instalados dentro dali da nossa planta baixa, perfeito? E é através da previsão de carga que a gente vai ter os dados referentes à potência de consumo, quantidade de pontos de consumo e a localização dos pontos de consumo dentro da nossa residência ali. Perfeito? Aí aqui eu trouxe um exemplozinho da onde que tudo isso acontece, que é a nossa planta baixa. Aqui tem uma planta baixa pequena, é referente a um pequeno apartamento de 2 quartos, na realidade de 1 quarto só, né? Hoje eles chamam esses apartamentos de 1 quarto de flat, né? Corresponde a um flat, que é 1 quarto, ele possui um pequeno hallzinho, cozinha, banheiro e uma sala. E dentro dessa pequena planta baixa aqui, a gente vai fazer a análise e vai saber aonde instalar tomadas, pontos de iluminação, ok, turma? Tudo gira em torno da nossa planta baixa. Turma, recomendações da NBR 5410 para o levantamento de carga de iluminação e a quantidade mínima de pontos. Perfeito? Bem, o que a nossa NBR 5410 faz? Ela prevê que a gente tenha pelo menos um ponto de luz no teto, comandado por um interruptor de parede. No banheiro, a gente pode instalar as arandelas, que são pontos de iluminação que estão presentes na parede. Elas têm que ter uma distância mínima de 60 centímetros do box. Então, se nós temos o box, onde está o chuveiro, do box, a gente tem que ter 60 centímetros no mínimo de distância para a nossa arandela. A arandela, na grande maioria das vezes, isso fica sobreposta à nossa pia, né, o lavatório. Agora, com relação à potência mínima que tem que ser distribuída dentro da nossa instalação elétrica. O que a gente precisa saber da potência mínima? Lembrando que nós estamos trabalhando com potências na unidade VA. Recordando lá a nossa eletricidade,
que nós vimos lá no início, a potência em VA é que tipo de potência? Vocês se recordam? A potência em VA corresponde à nossa potência aparente. Significa que é aquela potência que aparentemente é aquilo que eu vou prever para aquele lugar. A potência aparente, ela engloba potência reativa e potência ativa, correto, turma? Então é o seguinte, a gente vai trabalhar muito com cálculos de área e de perímetro, ok? A área, como todos sabem, para a gente calcular a área de um determinado lugar, a gente precisa multiplicar lado vezes lado, eu tenho uma área. Por isso que ela é dada em metro quadrado. Agora, o perímetro já corresponde à soma de todos os lados de um cômodo. Então, se eu quero o perímetro do quarto, eu tenho que somar todos os lados desse quarto, ok? Bem, segundo a 5410, ela fala o seguinte, que para uma área inferior a 6 metros quadrados, atribuir no mínimo um ponto de 100 VA. Quer dizer que se a área ela é igual ou inferior, eu tenho que ter pelo menos um ponto ali e a gente já tem que prever que ali vai ter um ponto de iluminação de 100 VA, 100 volt-ampere, que é a unidade de potência aparente. Perfeito? Agora, para a área superior a 6 metros quadrados, a gente vai atribuir no mínimo 100 VA para os primeiros 60 metros, 6 metros quadrados, desculpem, acrescido de 60 VA para cada aumento de 4 metros quadrados inteiros. Não se apavorem, vou explicar como que funciona isso, ok? Beleza. Turma, isso funciona da seguinte maneira. Vou trazer o nosso quadro branco aqui, para que eu possa explicar para vocês com relação a isso. Turminha, seguinte, eu tenho que me atentar ao seguinte. Tenho que me atentar ao seguinte. A norma diz que para 6 metros quadrados, eu tenho que instalar no mínimo, tenho que prever, né? No mínimo 100 VA. Se caso for maior do que isso, o que que a norma me diz? Exemplo, se eu tenho 10 metros quadrados. O que que é 10 metros quadrados? 10 metros quadrados não é 6 metros quadrados mais 4 metros quadrados, correto? Então é o seguinte, para os primeiros 6 metros, eu coloco 100 VA. E para cada 4 metros inteiros, isso é importante, 4 metros inteiros, eu aumento uma potência de 60 VA. Então, quer dizer que para 10 metros quadrados, eu tenho que fazer uma previsão de carga de 160 VA. Perfeito, turma? Entenderam? Então é o seguinte, a norma me diz o seguinte, que a gente vai analisar sempre os 6 primeiros metros quadrados. Sempre. Aí, no caso, se a gente pegar uma outra situação. Façamos de conta, nós vamos pegar uma outra situação aqui, ó. Se a gente pega uma outra situação, vamos dar o exemplo aqui, ó. Façamos de conta que a minha área
é de 9 metros quadrados. O que que a norma me diz? Que para os primeiros 6 metros quadrados, eu tenho que instalar 100 VA. Aí, 6 mais quanto que vai dar 9? Não é mais 3 metros quadrados? Só que é o seguinte, a norma diz que eu só vou acrescentar mais 60 se for 4 redondo. Então, como 3 ainda não é 4 redondo, aqui eu não vou agregar nada, eu descarto esses 3. Então, para 9 metros quadrados, eu vou ter que prever uma carga de iluminação de 100 VA. Entendido, turma? Ok? Todo mundo entendeu aí? Alguma pergunta? Aí agora vem aquela pegadinha que toda prova de concurso adora colocar, que é o seguinte: eles gostam de falar o seguinte, ok, e para caso de e para o caso de uma área de 12 metros quadrados, ok, para uma área de 12 metros quadrados, os primeiros 6 metros quadrados, eu tenho 100 VA. Só que é o seguinte, o que é 12 metros quadrados? É 6 mais. Só que agora eu não vou colocar 6, porque depois dos primeiros 6, a gente soma de 4 em 4. Então aqui é mais 4 metros mais 2 metros. Para esses próximos 4 metros inteiros, eu tenho 60 VA. E para esses dois, como eles não são iguais a 4, eu não tenho nada. Então, eu descarto os dois. Então, para 12 metros quadrados, eu tenho uma carga instalada de 160 VA. Por que que isso é pegadinha para concurso? Porque concurso sempre coloca para 12 metros que você tem que instalar, aí eles colocam 100 ou mais 100, eles colocam que você tem que instalar 200 VA. Errado, porque a gente considera sempre os primeiros 6 metros. Depois é de 4 em 4, sempre analisando quem? 4 metros redondos. Outro exemplo. Outro exemplo. Aí eu tenho aqui outro exemplo. 13,5 metros quadrados. O que eu tenho? Eu tenho 6 metros quadrados mais 4 metros quadrados mais 3,5 metros quadrados. Aqui, ó, 100 100 VA. Aqui, ó, eu agrego mais 60
VA. E aqui, é 4 metros redondos? Não. Então, eu descarto e não agrego nada. Para 13,5 metros quadrados, é uma carga de 60 VA. Perfeito, turma. Entenderam? Entenderam como é feito esse levantamento de carga de iluminação de acordo com a área? Então, sempre eu considero os 6 primeiros metros quadrados, associando a uma potência de 100 volt-ampere, e depois disso eu sempre analiso de 4 em 4. Enquanto eu tenho 4 redondo, eu agrego mais 60. Se não tenho 4 redondo, eu não agrego nada e eu elimino essa área e vai ficar a soma só das potências em que eu consegui estabelecer um valor, ok? Então, nesse caso, se a área é de 3,5 metros quadrados, para essa área eu tenho que fazer a previsão de carga de 160 volt-amperes. Turma, alguma dúvida, alguma pergunta? Vou ler para vocês novamente. Para uma área superior a 6 metros quadrados, atribuir um mínimo de 100 VA para os primeiros 6 metros quadrados, acrescido de 60 para cada aumento de 4 metros inteiros. Perfeito, turma? Turma, com relação às áreas externas, a norma ela não estabelece critérios de iluminação para as áreas externas, não. Ela vai ser de acordo com cada projetista, de acordo com a necessidade do ambiente, ok? Aí, de acordo com a necessidade do ambiente, ele vai definir qual que vai ser a previsão de carga para as áreas externas. Perfeito? Turma, fechando iluminação. Dúvidas? Posso passar adiante? Tá tranquilo? Beleza. Obrigado, Guilherme. Vamos lá. Requisitos para o levantamento de pontos de tomadas. Com relação às tomadas, turmas, o que é importante a se saber? As tomadas, elas são classificadas em dois tipos, sendo elas as TUGs, que são tomadas de uso geral. As tomadas de uso geral são aquelas tomadas que a gente conecta a equipamento portátil. Exemplo, o aspirador de pó, o secador de cabelo, a furadeira, o liquidificador. São equipamentos que a gente não necessariamente usa eles sempre no mesmo lugar. A gente pode desconectá-los e plugá-los em outro local. Essas tomadas são designadas tomadas de uso geral. E já as tomadas de uso específico, as TUIs, são tomadas que alimentam equipamentos fixos. São equipamentos que não mudam de lugar constantemente, eles têm um ponto de instalação fixo. Exemplo, o nosso chuveiro elétrico, a torneira elétrica para aquecer a água. Aqui eu coloquei um exemplo de secador de roupa, mas hoje nós temos máquinas de lavar roupa já com secador acoplado a ela, né? Mas nós podemos dar como exemplo os exaustores que temos em cima dos fogões, que já tem um ponto definido, eles não mudam de lugar. Aquele ponto de conexão nós dizemos que é um ponto de uso específico, então ali nós temos uma TUI, ok? Tomada de uso específico. Sabendo-se disso, turma, qual que é a quantidade mínima de tomadas de uso geral que a gente tem que ter dentro de uma residência? Bom, para cômodos e dependências com área igual ou inferior a 6 metros, nós temos que prever pelo menos uma tomada. Então, se o cômodo tem 6 ou menos que 6, nós temos que prever pelo menos uma tomada neste cômodo. Agora, para cômodos com dependências com mais de 6 metros quadrados,
nós temos que atribuir uma tomada para cada metro ou fração de perímetro. Vou explicar. Se eu tenho lá um cômodo lá, e ele tem mais que 6 metros, então, o que que eu tenho que analisar para me instalar as minhas tomadas? Eu tenho que saber o seguinte: se eu coloquei uma tomada aqui, ó, eu tenho que estabelecer dentro do perímetro, que é o somatório dos lados, então para cada fração de 5 metros, eu tenho que estabelecer um novo ponto. Então, daqui até aqui, eu tenho 5 metros. Aí, é o próximo ponto, eu também estabeleço com uma distância entre eles de daqui até aqui, de 5 metros. Perfeito? Só que tem um porém. Se caso não dê para despassar de 5 metros, eu vou dividir isso de forma que elas ficam dentro de um espaçamento igual para todas, perfeito? Eu vou dividir isso em fração de perímetro para que elas ficam separadas de forma uniforme, ok? Só que tem um porém também que a norma diz. No caso das cozinhas, copas, copas cozinhas, turma, são as nossas cozinhas americanas, que é a cozinha acoplada com a copa. A norma estabelece que o perímetro, a fração não pode ser de 5, tem que ser de 3,5 metros. Então, diferente do que eu desenhei, a distância é reduzida. Para cada distância de uma tomada para outra, a gente tem que estimar 3,5 metros, ok? E já nos subsolos, varandas, garagem, tem que ter pelo menos um ponto de tomada. Professor, se eu quiser colocar mais, eu posso? Pode. Lembra que eu falei no início que a norma é sugestiva? Se você quiser, por exemplo, na garagem, você quer colocar 2, 3, sem problema. Só que tem que ficar atento dentre os padrões de cabeamento, ficar atento dentre o disjuntor de proteção. Talvez vai ser necessário estipular um circuito independente para esse setor, ok? Agora, já no banheiro, a gente tem que ter no mínimo uma tomada junto ao lavatório, com uma distância de 60 centímetros do limite do box. Ok? Então, no banheiro, no mínimo uma tomada distante a 60 centímetros do box. Perfeito, turma? O ideal, turma, com relação à tomada, eu coloquei até uma observação aqui, ó, é que a gente sempre prevê um número maior do que a norma estabelece. A norma estabelece número mínimo de tomadas. O ideal é que as tomadas te atendam, ou que atenda à necessidade do seu cliente. Então, não necessariamente você precisa ter aquele número mínimo. O ideal é que seja daquele ponto para cima, que é o que a norma diz. No mínimo, uma tomada a tanto de perímetro, ok? Então, posso estabelecer um maior número de tomadas? Deve. Até mesmo para evitar o uso dos T's, daqueles benjamins, daqueles adaptadores. Aumentando o número de tomadas, fazendo um bom dimensionamento do cabeamento e do dispositivo de proteção, ótimo. Pode colocar um número maior do que a norma sugere. Perfeito? Turma, potência mínima
prevista para as tomadas. Seguinte, lembrando que nós estamos até o momento falando da TUG, que é a tomada de uso geral. Para banheiros, cozinha, copas, cozinhas, áreas de serviços, lavanderias e locais semelhantes, a gente tem que atribuir no mínimo 600 VA por tomada. Isso para as 3 primeiras tomadas. Então, você contou as 3 primeiras, beleza, você vai estimar 600 VA. A partir da quarta, a gente vai atribuir 100 VA para as tomadas excedentes. Então, se eu tenho 5 tomadas, eu tenho que estimar 600 para cada 3 primeiras, para a quarta 100 e para a quinta 100. Seguindo a recomendação anterior, fração de perímetro 3,5, perfeito? Para essas áreas. Já os demais cômodos, turma, além dos 5 metros de distância, a gente atribui no mínimo 100 VA, ok? Que aí entra quarto, sala, no mínimo 100 VA para cada tomada. Ok? Turminha, alguma pergunta até então? Tá tranquilo? Posso passar adiante? Então, beleza. Agora, com relação, turma, às nossas TUIs, que são as tomadas de uso específico. Turma, a TUI não tem ao certo uma quantidade mínima. Por quê? Porque vai depender da quantidade de equipamentos que eu tenho para colocar na residência. Exemplo, chuveiro. Se eu tenho 1 ou 2 chuveiros, eu tenho que estimar a potência de cada chuveiro. Então, para TUI, diferente das TUGs, eu não faço uma previsão de carga da forma que eu faço na TUG. A previsão do ponto de conexão da TUI é o valor da potência do próprio equipamento. Se eu vou ligar um chuveiro, a minha previsão é o que o fabricante determina para o meu equipamento. Se eu tenho um chuveiro de 5.500 watts, a previsão de carga para aquele ponto é de 5.500 watts. Se eu tenho um ar-condicionado, o fabricante vai estipular a carga dele. Então, a previsão é o que o fabricante designou para aquele equipamento, perfeito? Lembrando que toda TUI tem que ter um disjuntor específico para aquele equipamento. O meu chuveiro, eu tenho que ter um disjuntor só para ele. O meu ar-condicionado, eu tenho que ter um disjuntor para o circuito dele. Ponto importante: o ponto de conexão do equipamento, o equipamento pode ficar, no máximo, a 1,5 m de distância do ponto, ok? Não pode distanciar mais do que isso, não. Eu não posso ter, por exemplo, um ponto que está fora do box e leva o cabo 2 metros para o chuveiro que está lá dentro do box. Não posso fazer isso. Tem que ser 1,5 m no máximo, ok? O ponto de conexão tem que estar próximo ao equipamento. Perfeito, turma? E todo equipamento que possui uma corrente superior a 10 amperes, automaticamente ele já tem que ter um disjuntor específico, exclusivo e específico para ele, ok? E isso é válido também para os circuitos. O circuito, se ele ultrapassa uma corrente de 10 amperes, é necessário que haja uma divisão desse circuito. A gente não pode ter circuitos com correntes superiores a 10 amperes, perfeito? Então, para as TUI, a gente vai atribuir a potência nominal do equipamento a ser alimentado e o que o fabricante falou sobre ele, ok? Outro ponto importante, Tu. As TUI, quando a gente diz o termo tomada,
Não necessariamente a gente está associando a tomada na parede ao plug. Um ponto de conexão elétrico, a gente considera aquele ponto de conexão como tomada. No caso de chuveiro, algumas vezes o chuveiro a conexão é direta por uma emenda. Em outras situações, utiliza-se os nossos conectores. Eu até coloquei alguns símbolos aqui de conectores. Aquele ponto de conexão considera-se uma tomada, perfeito? No caso dessas tomadas, são as TUIs, são as tomadas de uso específico, porque a gente não fica tirando e colocando o equipamento a todo instante. Ele fica conectado fixo naquele local, ok? Turminha, com relação à divisão de circuitos da instalação, o que é importante a se saber? Circuitos de iluminação. Eles devem ser separados dos circuitos de tomadas e também do circuito dos equipamentos independentes. O circuito de iluminação ele tem que ter um circuito só para ele. Até mesmo porque a probabilidade de fechar curto em uma tomada é bem maior do que fechar um curto em uma lâmpada. Se fosse no mesmo circuito, se você fechasse o curto na tomada à noite, além de você ter uma tomada em curto, você ficaria no escuro, porque o disjuntor ia desarmar e ia parar todo o sistema. Por isso que a gente precisa fazer a seletividade do circuito, a gente precisa dividir os circuitos de tomadas do circuito de iluminação. Perfeito? Circuito de tomada. Todos os pontos de cozinhas, copas, áreas de serviço, lavanderias e locais semelhantes têm que ser atendidos por circuitos exclusivos. Então, interessante que a gente divida os circuitos dessas áreas para circuitos independentes, que os faça a seleção da cozinha para a área de serviço, para as copas que eu tenha circuitos independentes. E também é importante que todo circuito tem que possuir uma corrente nominal de até 10 amperes. Se passar disso, é necessário que já tenha um disjuntor exclusivo e selecionado para cada circuito, ok? Então, a corrente máxima por circuito, é de 10 amperes. Agora, uma tomada de 20 amperes, automaticamente eu já tenho que ter um circuito só para ela. Um circuito de uma tomada de 20 amperes já indica praticamente que aquela tomada é uma tomada de uso específico. Então, eu não posso colocar a tomada de 20 amperes a um circuito de tomadas de 10 amperes, porque a somatória, se a gente considerar, se a gente já pegar uma tomada de 10 amperes e uma tomada de 20, não necessariamente que o equipamento conectado na de 10 amperes vai pedir 10 amperes. Talvez ele solicite uma corrente de 5. Mas, se a tomada de 20 solicitar 15, as duas juntas nós já temos 20. Então, já passou do que a norma pediu. Por isso que é necessário que a gente divida em 2 circuitos e para cada circuito um disjuntor. Ok? Turma, alguma pergunta até o momento? Como é que está indo? Está rápido demais? Está tranquilo? O ritmo está legal? O que vocês estão achando aí? Alguma dúvida que vocês gostariam de perguntar? Tá tudo tranquilo até o momento? Vocês estão tudo caladinho? Tá tudo tranquilo, Washington? O Washington já deu um joinha ali. Thiago já falou que tá tranquilo. O André deu joinha também. Turma, qualquer coisa, vocês me interrompam que eu paro e explico, ok? Seguinte, a atividade de vocês é o seguinte, vamos voltar lá no início. Em cima dessa planta baixa que está lá na biblioteca, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que calcular a área de cada cômodo. Aqui tem a distância dessa parede
e aqui tem a distância dessa. Vai ser lado vezes lado, vocês vão encontrar a área. Lembrando que aqui está em centímetro, vocês vão encontrar em centímetro quadrado. É necessário converter para metro quadrado. Ou converte antes e multiplica, ou multiplica e converte depois. Aconselho a converter antes e multiplicar, que aí você já cai em metro quadrado direto, ok? Baseado na informação da área, vocês vão estimar ponto de iluminação e para esse ponto vocês vão fazer a previsão de carga para ele, lembrando do que eu expliquei até o momento, ok, turma? Aí, de acordo com isso, vocês vão voltar na atividade e marcar a questão que você achar mais coerente com o que você calculou. Perfeito? Turma, vou abrir um fórum para vocês também lá. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa no fórum, vai estar à disposição para vocês perguntar e eu respondo vocês, ok? Mais alguma pergunta que vocês tenham a fazer ainda na aula de hoje? Está tranquilo, Carlos? Tranquilo? Ô, Cristiano, só queria saber de você, porque os outros professores, esses slides, eles botavam em PDF para nós estar acompanhando. Você conseguiria fazer para nós, para facilitar? Que é bem Claro, mais posso, resumido, né? posso colocar sim, Rodrigo. Coloco lá na biblioteca para vocês, ok? Obrigadão. Por nada, meu caro. Aí eu vou. Turma, o colega, o Rodrigo, pediu para disponibilizar os slides para vocês. Eu coloco lá na biblioteca, ok? Mais alguma pergunta, alguma sugestão que vocês queiram fazer? André, estou falando de Belo Horizonte, meu caro. Estou aqui na capital. Estou falando de BH. Turma, se não tem mais dúvida, vou encerrar a nossa aula de hoje, ok? Desejo a todos uma ótima noite. Para quem vai descansar, um bom descanso. Para quem vai trabalhar, um bom trabalho. Muito obrigado pela participação de todos. Estou à disposição para responder às dúvidas de vocês. Podem me mandar mensagem no AVA que eu respondo. Vou abrir o fórum lá. Quiser deixar uma pergunta no fórum lá, fiquem à vontade também. Muito obrigado a todos vocês. Uma ótima noite. Vão com Deus. E não deixem de já dar uma olhada na atividade lá, ok?